Glória a Deus. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Lucas, capítulo 10, verso 25. Lucas, capítulo 10, verso 25. Glória a Deus. Se você trouxe a sua Bíblia, se você não trouxe, pode ir. Capítulo 10, verso 25. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E então Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondeste corretamente, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó, e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo-o, passou de largo. E semelhantemente, um levita descia por aquele lugar, e vendo-o também passou de largo. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto, e vendo-o, compadeceu-se dele. E chegando-se, pesou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida desse homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual desses 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? E respondeu-lhe o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: vai e procede tu de igual modo. Amém? Você crê que o Senhor quer falar ao seu coração hoje? E você quer que o Senhor fale com você? Então feche os seus olhos e peça isso para o Senhor. Pai, nós estamos na tua casa, por tua causa. E não há nada que eu possa fazer nessa noite. Não há palavra que eu possa falar que possa realmente mover o nosso coração. Mas eu sei, Espírito Santo, que basta uma palavra tua, para que o nosso coração seja movido, para que nós possamos andar num outro nível de profundidade na nossa caminhada com o Senhor. Espírito Santo, eu quero te pedir, flua de uma maneira especial nesse lugar. Dissipa do nosso coração tudo aquilo que veio para nos roubar, Pai. Dissipa do nosso coração todo sentimento, dissipa do nosso coração tudo que não tem nada a ver com o teu caráter, mas que nessa noite nós possamos receber aquilo que o Senhor tem para nós, e que nós possamos sair daqui para viver um outro nível de vida no Senhor, no nome de Jesus. Quantos creem, podem dizer amém? Então diga assim: eu estou pronto. Tá mesmo? Glória a Deus. Aleluia. Queridos, é muito interessante que essa parábola do samaritano, essa história inteira é uma resposta a uma pergunta. E a pergunta é: o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Como eu devo proceder na Bíblia Viva? Aliás, eu vou até pedir, quem estiver lá no projetor, se puder fazer esse favor para mim, eu gostaria que vocês pegassem a Bíblia Viva e colocassem esse texto nessa versão para nós. Esse texto diz assim, o que eu posso fazer para ir para o céu? Qual é o caminho? Como eu devo proceder? Agora, olha, quem que está fazendo essa pergunta, gente? É um intérprete da lei. É uma pessoa que entende muito da lei. E então, a resposta que Jesus ele devolve a pergunta, ele fala: o que está escrito na lei? O que você entende? Entendo que eu tenho que amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a minha alma, e ao próximo, e ao próximo também, da mesma maneira. E então Jesus fala para ele assim: então vai e faz isso. E ele vem fazendo uma pergunta: quem é o meu próximo? A grande verdade é que todas as vezes que nós vamos falar de coisas intangíveis, como o amor, por exemplo, é muito difícil a gente descrever algo. Afinal de contas, aonde a gente compra amor, né, gente? Qual é a cor do amor? Quanto ele pesa? É por quilo? É por metro? Não. Mas o que nós entendemos, que Jesus ele vem contar uma história, e essa história, ele vem colocar um corpo no amor.
Ele vem dar um corpo para o amor. E o nome desse corpo é generosidade. E eu quero te mostrar hoje como nós podemos demonstrar como de fato nós amamos através desse corpo chamado generosidade. Se você é um leitor da Bíblia, você deve saber que esse samaritano, ele é um tipo de Cristo. Esse samaritano que Jesus está falando aqui, ele representa o próprio Jesus. Como alguém que estava em uma viagem, né, que vem em um processo de viagem e de repente ele para cuidar das pessoas. E a linguagem que esse samaritano vai usar é uma linguagem diferente da linguagem que o sacerdote vai usar, que o levita vai usar. E então, a Bíblia vem deixar claro para nós que esse samaritano é o próprio Jesus. E uma coisa muito interessante que eu gosto aqui, gente, é que esse texto vem dizer para nós que o samaritano foi movido de íntima compaixão. Lá no versículo 32, certo samaritano que seguiu o seu caminho, passou-lhe perto e vendo-o, compadeceu-se dele. O que acontece? Esse termo aqui, compadecer-se, versículo 33, perdão, né? O que acontece? No versículo 33, ele diz, nessa versão que está projetada aí, ó, que ele moveu-se de íntima compaixão. Agora, olha que coisa interessante. É exatamente isso, esse sentimento que Jesus tem quando ele multiplica o pão e o peixe. A Bíblia diz, lá em Mateus, que Jesus, vendo aquela multidão, ele movido de íntima compaixão, ele fala assim, eu tenho compaixão do povo. E ele multiplica o pão e o peixe para que eles pudessem comer. Quando nós vemos Jesus curando o cego, muitas vezes nós vemos a Bíblia dizendo que Jesus foi movido de íntima compaixão. Então, esse samaritano, ele também é movido de íntima compaixão. E sabe o que acontece quando nós somos movidos por uma compaixão? Os judeus, os sentidos para eles são vistos de uma maneira diferente. Ser movido de íntima compaixão é quando algo mexe nas nossas entranhas. Você quer ver? Eu vou mexer nas suas entranhas. Quer ver como? Eu quero que você imagine agora uma pessoa dando um soco num monte de caco de vidro. Não mexe aqui? É um negócio aqui, não é? Então, quando nós somos movidos internamente, algo mexe dentro de nós. Agora, deixa eu te falar algo. Quando nós somos movidos de íntima compaixão, nós agimos. Quando nós somos movidos de íntima compaixão, nós fazemos algo. Nós não ficamos apenas na esfera do sentimento, na esfera do pensamento. Porque quem é movido de íntima compaixão, faz alguma coisa, ama. E quem ama, age e age com generosidade. Olha para quem está do seu lado e diga assim, quem ama, age e age com generosidade. E sabe o que é a primeira ação que esse samaritano faz? Ele para a sua viagem. A primeira coisa que o samaritano faz, ele para a sua viagem, gente. Agora, deixa eu falar uma coisa para você. Quando a gente para no meio da nossa viagem, é porque a gente está parando de pensar em nós mesmos. Então, a primeira coisa que nós precisamos aprender sobre a generosidade é que ela tira os olhos de nós mesmos para olharmos para os outros. Isso é andar no contrafluxo do que a gente está ouvindo nesse tempo. Isso é andar no contrafluxo do que a gente está recebendo. Que o importante é você ser feliz. E deixa eu falar uma coisa, é importante você ser feliz. É importante você pensar em você. Mas só que você pensar só em você pensar só em ser feliz, você vai morrer. Por quê? Porque nós não fomos feitos para pensar só em nós mesmos. A nossa felicidade nunca vai ser completa se nós tivermos olhos só para nós. E por isso muitas vezes nós vamos ter que demonstrar essa generosidade, aprendendo a hora certa de andar sozinhos e aprendendo a hora certa de respeitar o passo de quem está conosco. Sabe que eu gosto muito quando Jacó ele vai se encontrar com Esaú. E ele estava morrendo de medo. A Bíblia deixa claro isso. Ele faz um monte de coisa, manda gente na frente, manda presente. E quando ele se encontra com Esaú convida ele para ir com ele. Mas ele diz assim, olha, eu preciso andar no passo das crianças e das ovelhas. Você tem noção do que é você fazer uma viagem no passo das crianças e das ovelhas? É você diminuir o seu ritmo. Não porque você não pode, mas porque você vai respeitar quem está perto de você. Deixa eu falar uma coisa para você. Se você verdadeiramente quer viver o amor que vem do céu,
Se você verdadeiramente quer viver o amor do tipo de Jesus, você vai precisar aprender a andar no passo das crianças e das ovelhas. Porque certamente, perto de mim e perto de você, há alguém que não anda na mesma velocidade que a gente. E a gente usa de generosidade quando a gente sabe o momento certo de correr, mas quando a gente sabe o momento certo de diminuir o ritmo. E eu quero te fazer uma pergunta. Quando foi a última vez que você deixou de ser o centro da sua viagem? Quando foi a última vez que você deixou de fazer o que você queria, por generosidade, a alguém que estava perto de você? Porque às vezes nós queremos encontrar o caminho para agradar o coração de Deus, mas a gente não entende que esse caminho vai passar pelo próximo. Esse caminho vai passar uns pelos outros. A nossa natureza, queridos, ela é feita para a gente ter os olhos voltados para nós mesmos. E esse intérprete da lei, ele veio perguntar para Jesus: Jesus, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? E ele falou: você sabe o que fazer. E aí então, na versão Bíblia Viva, ele diz assim, querendo justificar-se, porque eles amavam pessoas, pessoas que eles queriam. Então, se eu me identifico com fulano, então eu amo fulano e está tudo certo. E ele vem perguntar isso. O outro aspecto que nós vemos aqui, da generosidade do samaritano, é que ele se envolve na dor do outro. Sabe o que ele faz? A Bíblia diz que ele ata as feridas, não é isso? Que está lá em Lucas 10, 34. Chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, atou os ferimentos, ele estancou a ferida. Querido, sabe que muitas vezes nós vamos encontrar pessoas e as nossas palavras, elas podem ferir ou elas podem curar. As nossas atitudes, elas podem fazer com que sangre mais ou sangre menos. A gente vive numa cultura do falo mesmo, pronto, falei. E muitas vezes a gente não sabe que, na verdade, não é hora de pronto, falei. Não é hora de falar o que vem na cabeça, é hora de atar as feridas. Tem alguém perto de você que tem uma história. E talvez a história dessa pessoa é uma história de dor, que precisa ter uma cura. E quem vai dar essa cura sou eu e você. Nós precisamos entender que a generosidade, que esse samaritano que Jesus fez conosco, que Ele quer que a gente faça, é exatamente atarmos as feridas. Quem ama não consegue simplesmente seguir a viagem sem se importar com a dor do outro. E nós que nascemos de novo, de maneira especial, nós recebemos o grande amor de Jesus. Ele parou a viagem dele. Sabe para quê? Para atar as nossas feridas. Ele diminuiu o ritmo, ele podia ir muito mais rápido, de uma outra maneira, mas ele escolheu caminhar comigo e com você. Você já parou para pensar nisso? Que o grande plano do evangelho, o grande plano da redenção do céu, conta comigo e com você. Isso é diminuir a velocidade. Mas o Senhor, Ele se importa em atar as feridas, e nós precisamos nos importarmos também. Quando a gente olha para Jesus, a gente vê que Ele sempre exercia o poder de estancar o sangramento das feridas de quem passava perto dEle. Nós vemos uma mulher samaritana indo pegar água fora de hora, e que depois sai falando para todo mundo o que Ele fez. Nós vemos uma mulher adúltera, chega quase para ser morta, e nós vemos essa mulher sendo curada. Querido, como que você e eu estamos utilizando aquilo que nós temos recebido do Senhor? Será que nós estamos usando para ferir mais ou para estancar as feridas? Nós precisamos aprender com Jesus. E nós precisamos nos perguntar o que é que nós estamos fazendo com as feridas de quem está perto de nós. O outro aspecto da generosidade do samaritano, querido, é que ele derrama óleo e vinho sobre as feridas do outro. Agora, presta atenção. O óleo e o vinho eram coisas que o viajante levava para uma necessidade. Olha que coisa interessante. Ele levava para ele, porque ele ia usar aquele óleo, a gente falou isso outro dia, para acender as lamparinas que ele ia precisar no meio do caminho, as candeias que ele ia precisar para iluminar o caminho. Ele também ia precisar se ele se ferisse. Agora, o que acontece com esse homem, com o samaritano? Ele derrama óleo e vinho sobre as feridas do outro. Entenda isso. Ele reparte daquilo que ele tem, sem medo de que isso lhe faça falta. Deixa eu dizer uma coisa, você tem uma porção de óleo e vinho para a sua viagem. O seu óleo e vinho podem ser o seu dom. O seu óleo e vinho podem ser as palavras que Deus te deu. O seu óleo e vinho pode ser o seu tempo.
Qualquer coisa que de repente você pode considerar escasso, qualquer coisa que você pode considerar que ninguém mais vai ter para te dar, que você não vai achar em outro momento. Mas quando nós entendemos que nós não precisamos acumular, porque nós temos uma fonte infinita de óleo e vinho, nós não temos medo de repartir aquilo que a gente tem. A gente tem uma mentalidade de escassez, uma mentalidade de que o que a gente tem é pouco, que o nosso tempo é pouco. A gente tem uma mentalidade de que os nossos recursos são poucos, que os nossos dons são poucos. Então a gente tem uma mentalidade de autopreservação. Eu pergunto para você, quando foi a última vez que você parou para derramar daquilo que você tem, do seu óleo e do seu vinho, na vida das pessoas que estão perto de você? Porque se nós não entendermos isso, nós podemos falar qualquer coisa, mas nós não podemos falar que amamos a Deus. E nós não podemos falar que amamos ao nosso próximo, porque a maneira de demonstrar amor é através da generosidade. E quem tem generosidade, age, é movido por compaixão. Nós precisamos nos perguntar isso. O nosso Deus é o Jeová Jiré, Ele é o Deus que provê. E quando nós temos esse princípio, nós vamos parar de viver de uma maneira escassa. Acredite, há algo que você pode fazer por alguém. Há algo que você pode dar, algo que para você pode parecer pouco, mas de repente é isso que vai salvar a vida do outro. Quem aqui, queridos, quantas vezes nós ouvimos testemunhos, quantos testemunhos eu já ouvi nessa igreja, de pessoas que foram curadas por causa de um abraço. Será que a gente não tem um abraço para dar? Quantas pessoas, mas não, às vezes acaba o culto, a gente sai em desabalada carreira, né? Como diz o povo aí, a gente sai, a gente não tem tempo. Quando foi a última vez que você pegou o seu celular e mandou uma mensagem para alguém se importando com alguém de verdade? Quando foi a última vez que você teve tempo para dar a alguém? Há algo que eu e você temos, que no meio dessa estrada, a gente precisa derramar sobre a vida de alguém. Nós precisamos derramar óleo e vinho. Eu preciso dizer algo para você. Você nunca será plenamente feliz se você guardar o seu óleo e o seu vinho somente para a sua viagem. Eu quero dizer algo para você que me entristece muito. Todo mundo que eu conheço, que guarda o seu dom, morre. Todo mundo que eu conheço, que guarda o seu dom, morre. Ele mata o dom e ele morre. Sabe por quê? Tudo aquilo que Deus nos deu, foi dado para a gente usar no meio do caminho. Eu gosto muito quando Salomão, ele fala, tudo quanto tiverdes a mão para fazer, faze-o com todas as tuas forças. Porque para a sepultura, para onde você não vai precisar de nada disso. Sabe o seu dom, que você acha que é pouco? Na sepultura não vai servir para nada. É óleo e vinho para ser usado na viagem. Sabe o seu tempo? Você acha que é pouco? Deixa eu dizer algo para você. Nós nunca vamos ter tempo para fazer tudo o que nós queremos. Eu já falei isso aqui algumas vezes. Tem tanta coisa que eu gostaria de fazer, mas não dá tempo. Mas nós sempre vamos ter tempo para fazer aquilo que é prioridade para nós. A pergunta é, qual é o seu óleo? Qual é o seu vinho? Não guarde isso para você, porque você vai matar. Essa é uma constatação triste. E eu não estou dizendo isso porque eu preciso que você faça algo. Não. Eu aprendi, queridos, que o Senhor Ele vai levantar pessoas. É privilégio. Cada vez que você é convidado para fazer alguma coisa, não é um peso. E você não precisa ser convidado, você pode se oferecer. Outro dia, alguns meses atrás, a Noemi me procurou, falou, pastora, eu queria fazer um curso de artesanato, queria dar um curso. Falei, vamos fazer. Querido, é isso que é o dom dela. Nós estamos aqui, pedimos aqui nos grupos, nós estamos começando um trabalho, organizando kits, e 2 pessoas se disponibilizaram para vir pintar. Glória a Deus. Às vezes a gente fica achando que o óleo e vinho precisa ser algo surreal. Não, é aquilo que Deus te deu para você usar na viagem. O que é que você pode fazer? Para de guardar. Pode parecer pouco para você, mas não guarda. Nosso Deus, Ele é um Deus de abundância. Nosso Deus não é um Deus de escassez. Nosso Deus, querido, quando nós olhamos lá no deserto, o Senhor, Ele trazia pão fresco todos os dias. E todas as vezes que alguém tinha medo de faltar e guardava para o dia seguinte, juntava bicho. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus tem algo novo para dar para aqueles que têm um coração que gostam de dar.
Você viu o pastor Marcos falando aqui hoje, ele falou isso hoje pela manhã também. Nós precisamos entender isso. Esse samaritano, ele podia ter parado por aqui, você concorda? Que ele vem, ele para a sua viagem, assim como Jesus, né? Ele vem, ele para na sua viagem, ele pega, ata as feridas daquele moço, ele derrama óleo e vinho, e ele estanca aquela ferida, e ele podia ir embora. Já fez a parte dele. Agora deixa eu contar uma coisa para você. O nosso Deus é um Deus extravagante. Jesus é extravagante. E Ele nos convida a sermos discípulos dEle, querido. Deus, Ele não... Esse negócio de eu já fiz a minha parte, ado, cada um no seu quadrado, não tem nada a ver com o caráter do nosso Pai. Ele é extravagante, Ele vem, Ele para a viagem, Ele diminui o passo, Ele ata as feridas, Ele derrama óleo e vinho, mas Ele continua, Ele faz mais, Ele se envolve, Ele se suja, Ele pega no colo. O samaritano, ele pega aquele homem no colo para colocar ele no seu jumento. Você concorda que a Bíblia diz que esse homem estava semi-morto? Então ele estava fedido. E essa era a natureza de Jesus. Jesus tocava o leproso e não era contagiado por ele. Meu irmão, está na hora de nós abrirmos mão da nossa estética. Está na hora da gente abrir mão da nossa estética para tocar aquele que precisa ser tocado, para que ele seja transformado. Jesus, ele tem essa demonstração. Quando ele se despe, a Bíblia diz que ele se desfaz da sua glória, ele vem na terra e ele se faz homem, como nós. Jesus teve que aprender tudo. Ele se suja, ele se envolve, sabe por quê? Porque o verdadeiro amor, ele não é feito por controle remoto, não é feito à distância, não existe generosidade à distância, não existe amor à distância. Isso é mentira, nós não somos tratados. É quando eu abro mão da minha estética, é quando eu abro mão dos meus valores, é quando eu desço do meu pedestal, entre aspas, é quando eu encosto no semi-morto, é que eu sou tratada, é que você é tratado. Nós não somos tratados quando nós nos isolamos, passando de largo, seguindo a lei, seguindo os nossos caminhos. Nós somos tratados quando nós abrimos mão do jumento. Quando a gente abre mão do conforto. Quando a gente abre mão da velocidade da viagem. Quando a gente abre mão de ficar cheiroso para cuidar de alguém. Nós somos tratados. A generosidade, ela nos molda, ela nos trata. A generosidade tem um corpo. Ela é o corpo do amor. Eu só sei que alguém ama quando ela age, e ela age com generosidade. Então, esse samaritano, ele se envolve, porque ele tem no seu coração o amor do tipo do céu. Não, como eu disse, não existe compaixão ou generosidade genuína para quem não se envolve. Porque generosidade não se faz à distância. Por isso que, quando nós olhamos para Jesus, nós vemos um Jesus que está sempre tocando, que está sempre perto. Acredite, tem alguém perto de você, precisando do seu ato de generosidade. Sabe de uma coisa que esse samaritano faz também, que eu acho muito interessante? Eu não sei como está aí, mas lá no versículo 34, diz assim, colocando sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele, no versículo 34. Olha só que coisa interessante. Ele colocou ele sobre o seu próprio animal, ele abriu mão do que era melhor para ele. Queridos, é esse nível de amor que Deus nos chama para viver nessa viagem. Você sabe por que eu e você estamos aqui hoje, diante dessa mesa que é a Santa Ceia do Senhor? Porque o samaritano, que é Jesus, ele veio nessa terra e ele fez tudo isso. E ele abriu mão de si mesmo. Ele permitiu que o seu corpo fosse partido por nós. Ele permitiu que nós pudéssemos fazer parte daquilo que Ele tem para nós. Nós só estamos aqui hoje porque nós recebemos. E essa grande questão, nós temos uma natureza que a gente só gosta de receber. E é por isso que a última coisa que a Bíblia diz que esse samaritano faz, é que ele vai, leva para uma hospedaria, ele trata dele.
Mas no dia seguinte, ele faz uma coisa. Ele tira 2 denários e os entrega ao hospedeiro. Sabe qual é a última coisa que o samaritano faz? Ele coloca a mão no bolso. A última coisa que o samaritano faz é que depois que ele dá tudo o que ele tem, no sentido de envolvimento, de sentimento, de pudor, ele põe a mão no bolso. E aí é uma coisa muito engraçada, porque como a gente estava falando aqui, a gente tem muito essa cultura da escassez. A gente gosta de receber. Você sabia que Bill Gates, um dos maiores milionários aí que nós temos na história, né, e na atualidade ainda, ele já disse que ele vai dar uma porcentagem enorme da riqueza dele antes dele morrer. Sabia disso? Quando eu falo essa notícia para você, o que vem no seu coração? Normalmente, nós pensamos assim, podia ser eu, né? Sim ou não? Sim. Agora, por que a gente não pensa assim, eu gostaria de ser esse milionário que dá? Porque a nossa mentalidade é uma mentalidade de receber, gente. E todas as vezes, esses dias, nós estávamos na conferência Destino, né, no final de semana passado, sexta e sábado, e a gente, o Tiago Nigro, conhecido no Brasil como Primo Rico, hoje um dos jovens milionários do Brasil, e ele se converteu recentemente, e ele estava contando que a maneira como que ele começou a ler a Bíblia, foi porque o Tiago Brunet, um dia encontrou com ele e falou, por que você não começa a ler o livro de Provérbios? Não começa a ler a Bíblia. Ele falou, Tiago, eu leio a Bíblia? Você está louco, cara? Ele falou, você não gosta de dinheiro? Ele falou, gosto. E aí o Tiago Brunet falou para ele, você sabe que um dos livros que mais fala de dinheiro é a Bíblia? E aí ele falou, Ele falou, começa a ler o livro de Provérbios. E ele começou, queridos, e por 2 anos ele começou a ler a Bíblia. E assim, eu que leio bastante, né, leio muitos livros sobre gestão de pessoas, sobre desenvolvimento pessoal, sobre gestão financeira e tantos outros livros, eu gosto muito de ler, leio bastante mesmo. Só que eu percorri um caminho contrário, eu sempre li muito mais a Bíblia, e depois de um tempo que eu comecei a fazer faculdade, eu fui ler esses outros livros, e eu fiquei muito surpresa de perceber que quase tudo que esses livros falam está na Bíblia. É impressionante. Se você pegar, por exemplo, O Mais Esperto que o Diabo, do Napoleon Hill, que é um best-seller, que é a base de quase todos os coaches que você conhece, quase todos, eles vão falar sobre esse livro. Ou tem um outro livro também muito conhecido, que ele fala sobre o segredo de uma mente milionária. Você vai perceber que está tudo na Bíblia. E quando o Tiago Nigro, ele começou a ler a Bíblia, ele entendeu o contrário. Ele falou, cara, tudo que eu li está aqui. Deixa eu falar uma coisa para você. O nosso Deus é o dono do ouro e da prata. Vou falar um negócio para vocês. A gente gosta de um negócio de pobreza, não gosta? A gente adora piada de pobre, gente. Já percebeu que a gente adora piada de pobre? É um negócio de doido. Parece que a gente tem necessidade de se sentir pobre. Parece que a gente tem necessidade de justificar aquilo que nós estamos vivendo. Mas deixa eu contar algo para você, meu irmão. Quando você entende quem você é, você não tem problema com isso. Quando você entende quem você é, você se torna uma pessoa generosa, sim. Você vai falar de recursos, sim. Você vai ser alguém que financia a obra de Deus, sim. Você vai abençoar a pessoa, sim. Você vai levar uma cesta básica. Você não vai ser daqueles que só leva fubá, sal e açúcar. Porque tem um povo que quando vai montar a cesta básica só põe fubá, sal e açúcar. Deixa eu te falar, as pessoas tomam leite, comem biscoito de chocolate se tiver criança. Amém, irmãos? Vocês estão comigo? Queridos, nós temos que ter uma mentalidade de bênção, de abundância, de prosperidade. E sabe o que esse homem faz? Quando ele termina de fazer tudo o que estava ao seu alcance, ele põe a mão no bolso, ele pega 2 denários e ele paga para aquele homem ficar lá. Ele cuida dele. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Existe um próximo perto de você, precisando do seu cuidado. Encontre o seu próximo. Encontre o seu próximo. Sabe quem é o seu próximo? Essa foi a pergunta que aquele homem fez para Jesus. Eu quero dizer para você quem é o seu próximo. Ele é alguém que você vai encontrar no meio da sua viagem.
precisando de cura. E acredite, às vezes o seu próximo é o seu marido. Às vezes o seu próximo é a sua esposa. Às vezes o seu próximo são os seus filhos. Às vezes o seu próximo é aquele seu patrão que você acha intragável, mas que Deus colocou ele no meio do seu caminho para você derramar óleo e vinho sobre a vida dele. Às vezes o seu próximo é aquele colega de escola que vem para te importunar. Aquele colega de trabalho que você acha que ele é um enviado de Satanás. Mas ele não é. Ele só é alguém ferido no meio da viagem e que está precisando de óleo e vinho. Encontre o seu próximo. Às vezes, queridos, nós não paramos para pensar que cada um tem uma história. Sabia disso? Você sabe que cada pessoa tem uma história? Às vezes, chega para nós algumas circunstâncias e você fala, nossa, mas como que fulano faz isso? Vai olhar, ele tem uma história. Ele tem uma história. Nós precisamos aprender a ser generosos no meio da viagem, porque existem pessoas que estão semi-mortas no meio do caminho e estão precisando ser curadas, e eu e você temos óleo e vinho para derramar sobre elas. Deixa eu contar uma coisa para você que é casado. Até a sua esposa chegar a você, ela teve uma história. Até o seu marido chegar a você, ele teve uma história. E muitas vezes, nós não temos o cuidado de derramar cura e de atar feridas. Queridos, nós estamos nessa terra e nós precisamos encontrar quem é o nosso próximo e usar de generosidade para com ele. Porque se nós não demonstrarmos generosidade para com as pessoas que Deus coloca ao nosso redor, no nosso oikos. Oikos é o nosso lugar de atuação. Você sabia que o lugar onde você compra carne sempre, esse açougueiro que você fala com ele constantemente, ele faz parte do seu oikos, que talvez eu nunca vou chegar a ele, e quem vai chegar é você. E que talvez um Deus te abençoe, pode fazer toda a diferença na vida dele. Existe um próximo perto de você, precisando de generosidade na sua viagem. Meu irmão, você tem óleo e vinho para derramar. A outra coisa que você e eu precisamos entender é que nós precisamos aprender a atar as feridas uns dos outros. Gente, nós estamos vivendo um mundo onde as pessoas estão com sangue nos olhos. A gente precisa usar de misericórdia. É isso que esse homem fez, e é isso que Jesus fala para ele. Então vai e faz isso. Usa de misericórdia para com quem está perto de você. A gente está sempre armado, sempre pronto para dar o bote, sempre pronto para ter a resposta mais afiada, sempre pronto para ser o mais duro. Não. O Evangelho nos convida a atar as feridas. Segura na mão de quem está do seu lado. Fala assim, eu quero ser usado por Deus para atar as tuas feridas. Só não se esqueça que atar as feridas do outro pode sujar você. Pode mexer com algo a seu respeito. Não tenha um senso de preservação quando o assunto é derramar os seus dons. E outra coisa, pare de achar que você não tem nada para dar. Pare de achar que você é pobre. Pobre de amor, pobre de tempo. Pare de achar que você precisa mendigar algo. Não, você tem algo para dar. Você tem algo para dar. O seu pai é generoso. Você recebeu e eu recebi um amor tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, que a gente pode derramar. Acredite. Nós podemos derramar amor sobre quem está perto de nós, e nós fazemos isso através da generosidade. O meu pai e o seu pai é o dono de toda alegria, de todo contentamento, de toda satisfação. Experimente submeter o seu coração ao Senhor e falar, papai, o que o Senhor quer fazer? O que o Senhor quer hoje? Senhor, em quem nós vamos derramar óleo e vinho hoje? Senhor, o que o Senhor quer que eu faça hoje? Sabe, queridos, eu preciso dizer algo para você. O Evangelho
É algo tão tremendo, porque o Evangelho é o amor de Deus sendo derramado a nós, mas só vive plenamente o Evangelho aquele que aprende a dar. Sabia disso? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça a vida eterna. Então a gente já recebeu, amém? Se você recebeu, você pode dar. Há algo que você pode dar. Baixa a guarda, desarma, derrama óleo e vinho. Derrama óleo e vinho. Tem alguém perto de você precisando do óleo e do vinho que você tem. Ate as feridas de quem está perto de você. Não torne a caminhada mais dura. Comece fazendo isso com quem está ao seu lado, com seus pais. Às vezes, nós vamos nos tornando impacientes com as pessoas, impacientes com as pessoas que nos obrigam a andar um pouco mais devagar, impacientes com as pessoas que não têm a mesma habilidade, não têm a mesma velocidade, impacientes com os nossos pais. Talvez o seu pai e a sua mãe foram pessoas que feriram você, mas eu quero dizer algo para você, eles também foram feridos no meio do caminho, querido. Talvez agora seja a hora de você derramar óleo e vinho sobre a vida deles. E você tem para dar, sabe por quê? Porque o maior amor do mundo foi derramado sobre a minha e a sua vida. E Ele tomou um corpo. E o nome desse corpo é Jesus. E esse Jesus nos habilita para sermos tão samaritanos quanto Ele foi.